interesses sociais. Então, a chance do Brasil se tornar, do ponto de vista político, com a Venezuela, eu diria para você que ela é praticamente nula, né? Pelas instituições que temos, né? Pela vivência democrática que nós temos até aqui. E um golpe né? militar hoje? Tu acha que os militares têm esse interesse? Olha, eu não posso falar, afirmar Porque a gente não vive os bastidores, declaradamente né? esse processo. Mas assim, Nas entrelinhas. Mas assim, é muito delicado quando a gente vê, por exemplo, as Forças Armadas elas agindo como instrumento de governo. Porque as Forças Armadas elas são instrumentos de Estado e governo e Estado não são a mesma coisa. Né? Em países democráticos como o nosso, os governos eles são transitórios. O Estado não, o Estado permanece. Não é tanto que a gente, por exemplo, a gente discute sobre política de governo e política de Estado. Né? Então, por exemplo, constitucionalmente falando, educação pública, saúde pública, segurança pública. Isso é política de Estado ou de governo? É de Estado. Né? Agora, é claro que quem está no governo influencia. Né? Coloca em prática aquilo que pensa, a maneira como imagina que vai ser a segurança pública, como é que vai ser a saúde, como é que vai ser a educação. Né? Eu acho delicado esse papel que muitas vezes alguns representantes das Forças Armadas assumem, né? Mediante algumas situações governamentais. Mas eu acho também que as Forças Armadas no Brasil elas atingiram um grau de maturidade, né, em que elas não se permitiriam, por exemplo, participar de algo desse tipo. Né? Até porque nós já tivemos essa experiência. Né? Ela foi uma experiência que deixou traumas e deixou, portanto, sequelas muito fortes na sociedade brasileira, diga-se passagem. Né? O meu já falecido sogro, né, Fábio Freitas, ele tinha uma frase e dizia, para quem o acompanhava, né? E eu sou professor há 26 anos, e esse é um tema que eu estudo bastante sobre ele, que eu leio sobre ele. Né? Tive a oportunidade de conviver com cabeças muito arejadas e muito privilegiadas para discutir sobre esse assunto, como o próprio Fábio Freitas, ele dizia, né, que quem vem a defender, por exemplo, a instalação de uma ditadura, normalmente são duas pessoas. Ou alguém que não conhece a história, ou alguém que se aproveitou dela. Porque nenhuma ditadura é boa. Nenhuma. Nas minhas aulas, por exemplo, eu digo aos meus alunos, olha, vocês não esperem que eu fale sobre a ditadura militar no Brasil e eu, por exemplo, apoio o que acontece em Cuba, na Venezuela, na Coreia do Norte ou em qualquer país de regime ditatorial. Né? Eu não gosto muito de usar esse vocabulário, mas já que para algumas pessoas é a forma mais simples que elas tendem a entender o processo, nenhuma ditadura é boa, seja ela de direita, de esquerda, civil, militar, religiosa, todas elas são brutais. Todas elas agem com total desprezo pela dignidade e o valor da vida. Todas elas assim o agem. E para nós, em particular, né, nós devemos sempre trabalhar com aquilo que existe de mais ético na história. Eu costumo dizer às pessoas que me acompanham que, como geógrafo que sou e como cientista das ciências humanas, né, nós temos um papel ético a desenvolver. E nesse papel ético, por exemplo, inclusive incomodar as pessoas. Uma aula de ciências humanas, um papo como esse aqui, ele não precisa necessariamente agradar as pessoas. Mas precisa ser um papo, precisa ser uma conversa, precisa ser uma aula, tá certo? Que possa mostrar às pessoas de maneira crítica os fatos, né? Possa mostrar às pessoas como os fatos lhes afetam, né? E de como é importante que nós possamos recorrer sempre à história. Porque a história ela vai o tempo inteiro gritar para nós e nos alertar sobre aquilo que alguns tentam insistir e nos fazer esquecer. E aí, parafraseando Humberto Eco, né? Um país e um povo que não conhece a sua história está fadado a cometer novamente seus erros.